paz do Senhor Jesus para todos, né? Mandando um abraço para minha amada irmã Sevilana na Espanha, que Jesus abençoe toda a família, né? Todos os espanhóis. Jesus abençoe o povo judeu, né? O povo de Israel. Irmãos, quero falar sobre um assunto. É preciso aceitar Jesus para ser salvo? É claro que sim, irmãos. É claro que sim. O professor Fábio Sabino diz que não precisa entregar a vida para Jesus, não. Precisa aceitar Jesus. Mas a minha convicção é que tem que aceitar Jesus. Porque ele já fez tudo por nós, deu a vida por nós, morreu por nós. Sofreu tanto, foi humilhado, foi cuspido, espancaram ele, falou nada. Isaías 53 fala que ele não ia falar nada. Ia como um cordeiro mudo, sem responder nada para ninguém, sofrendo por causa da humanidade e do pecado da humanidade. Então, é preciso aceitar Jesus para ser salvo? Claro que sim. Vamos lá? Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante, a parábola do bom samaritano. Versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem ele estava testando o mestre, testando Jesus. Ele queria ser mestre e testando um outro mestre, que o outro mestre é o próprio Deus, é Jesus. Versículo 26. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lê? Jesus respondendo para ele: como tu lê? Jesus respondendo e perguntando ao mesmo tempo. Uma pergunta de Jesus: como lês, né? O que está escrito na lei e como tu lês? Povo brasileiro, como nós lemos a Bíblia? Como nós entendemos essa escritura, a palavra de Deus? Versículo 27, respondeu o mestre da lei: mas o que Deus mandou os profetas escreverem. Aqui escreveu o apóstolo, mas lá no passado os profetas escreveram dessa forma. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus, né, ouvindo do mestre da lei, que ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não obedecia, mas ele conhecia, né? O que a palavra de Deus diz? Que nós temos que amar a Deus de toda a nossa força, toda a alma, todo o coração, todo o entendimento, corpo, alma e espírito, entregar a vida para Jesus, porque ele é Deus. 1 João 5,20. Jesus é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Se ele é o verdadeiro, se aparecer outro é falso. Então vamos lá, pela Bíblia, né? E versículo 28, e disse-lhe: respondeste bem, fazei isto e viverás. Quem está respondendo agora para o mestre da lei? O próprio Jesus. Mas, irmãos, aqui já acabou? Claro que não. Claro que não, né? Aí nós vamos para Mateus capítulo 10 e o versículo 32. Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 32, né? 32 em diante. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então Jesus está dizendo: aquele que me confessar o meu nome, o nome dele vai estar escrito no livro da vida. Mas no versículo 33 ele está dizendo: mas quem me negar, vai ser negado também o nome dele naquele grande dia, no dia do juízo, no dia do prestamento de conta, que vai ser para lançar, né? Aquele ali é o último dia de bater o martelo. Tá. No dia que o juiz, o sumo juiz, o juiz do juiz, o rei dos reis, o senhor do senhor, o Deus dos deuses, bateu o martelo, que é o Senhor Jesus, bateu o martelo, já era, meu irmão. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, nem te conheço. Então, o que ele está dizendo? Quem negar ele, vai ser negado naquele dia. Então, professor Fábio Sabino, se você negar o nome de Jesus, ele vai te negar também. O brasileiro, não negue o nome de Jesus. Vamos agora para lá, para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 9. Romanos 10, versículo 9, né? Que diz assim a palavra de Deus. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quer dizer,
O professor Fábio Sabino, ele questiona que Jesus falou que não precisa entregar a vida para ele. É só amar e já é salvo. Aí o apóstolo Paulo escreveu assim no versículo 9 de Romanos 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Paulo não errou, professor. Paulo era um homem espiritual, você é um homem carnal. É bom fechar o açougue. O açougue está muito grande, está muita venda de DVD e de CD aí, você usando a palavra de Deus. E ao contrário ainda do que é de Deus, só usando a palavra, mas desfazendo pela palavra na Bíblia que Deus não é Deus. E não precisa nós fazer isso aqui. Olha, se você não quiser confessar o nome de Jesus, é um direito seu. Mas o povo brasileiro tem que entender isso que está na Bíblia. Né? E eu sou batizado em nome de Jesus, confessei o nome de Jesus no batismo, Atos 2:38. Recebi o nome de Jesus no batismo nas águas. O batismo em nome de Jesus é para perdão de pecado. Né? Só sai o pecado do ser humano se for o batismo em nome de Jesus. Então, Paulo está escrevendo que quando nós confessamos a Jesus e depois se batiza em nome de Jesus, o próprio Paulo de Romanos, né, que ele escreveu o livro de Romanos, lá em Atos 19:5, Paulo está batizando 12 discípulos que era de João Batista. Já eram batizados no batismo de João Batista. No batismo de João Batista. E aí ele teve, porque eles precisaram ser batizados novamente pelo batismo agora de Paulo, porque é o nome de Jesus que salva. Atos 4:12. Não há nenhum outro nome dado no céu, na terra, ao que nós venhamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus salva. Então Paulo lembrou dessas palavras e batizou aquele povo que já era batizado por João Batista no nome de quem? De Jesus, o nosso Salvador, nosso Deus. Então todo o povo brasileiro precisa conhecer essas verdades de Deus. Então vamos continuar lá, né? Paulo não errou, ele era espiritual. Ele disse que o que ele aprendeu não aprendeu de homem algum, mas aprendeu do próprio Criador, do Senhor Jesus, de Deus. E a voz de lá de Atos 9 que ele ouviu, ele disse lá no versículo 4 e 5 de Atos 9. Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Está ali, a voz lá no céu falando com Paulo. Quem que estava lá no céu? Jesus, o único e verdadeiro Deus. Estava e está. Então, vamos ler aqui um pouco aqui em Romanos, que diz assim a palavra de Deus, né? Nós vamos ler aqui uns versículos, em Romanos, versículo 11 em diante. Vamos fazer uma leitura aqui em Romanos, do capítulo 10 de Romanos. Preste atenção, povo brasileiro, e medite comigo. Versículo 11 em diante. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Se você crê em Jesus, você não vai ser confundido, meu irmão. Mas se não crê, como é que tem alguma coisa? Vai questionar o que não crê? Versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O invoca. O que é esse invocar? Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro falou isso, Atos 2:31. Dr. Lucas escreveu. Por que eu falo Dr. Lucas? Porque se você vê, meu amado irmão, no livro de Colossenses 4:14, Lucas, ele era médico. Paulo escreveu que Lucas era um médico. Quem escreveu, meu irmão, o livro de Lucas, Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas, não foi um homem qualquer também não, professor. Foi um homem que trabalhava na medicina. Quem é o homem hoje dizendo que é teólogo, dizendo que é um filósofo, achando que é melhor do que um médico, né? É a carreira que eu ia prosseguir, aí eu dei uma parada para ir para o lado artístico, lado de cantor. Mas tudo bem, vamos lá. Jesus sabe o que está acontecendo, vamos lá. Então, esse doutor Lucas escreveu lá no livro de Atos dos Apóstolos 2:21, e Paulo, né, falando também, e Lucas escrevendo aqui em Romanos, né? Lucas falou no livro de Lucas, né, 24, 45 a 47, que era o nome de Jesus e o batismo, mas Atos 12:21, Pedro falou e Lucas escreveu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui versículo 13, Paulo escrevendo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Voltando para Atos 2, do 21 ao 38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Professor,
o batismo para perdão de pecado em nome de Jesus. Me mostre outra parte da Bíblia que tem que ser outro batismo para perdão de pecado. Ou então, no Torá mesmo. Porque eu tenho um pouco também do conhecimento da palavra hebraica, professor. Povo brasileiro, eu também já comecei a estudar um pouco do hebraico. Eu também já comecei a entrar para esta área. E não é qualquer filósofo que vai enganar eu não, meu filho. Porque eu também estou entrando no assunto. Eu já estou aprendendo um pouco do Torá. Ninguém vai poder também querer me enganar, não. O negócio vai pegar também, tá bom? Eu conheço um pouco do Talmud. Ninguém vem querer me enganar, não. Que filosofia humana, não. Que Paulo escreveu sobre isso também. Então, irmãos, continuando. Versículo 13 que eu li. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Uma pergunta que Deus está usando Paulo para escrever. A palavra é de Deus. Né? É uma pergunta. E como crerão naquele de quem não invocaram? Outra pergunta. E como ouviram se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Mas para você foi pregado, professor. Eu estou pregando agora. Se você não crê, eu não tenho culpa. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Eu estou sendo enviado para pregar aqui pela internet para vocês aí, povo brasileiro, né? Outra pergunta. Como está escrito, qual formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, o evangelho de paz, boas novas. 16. Mas nem todo obedece ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Quem crê em mim? Não crer em Paulo, não crer em Isaías, quem vai crer em mim, meus irmãos? Povo brasileiro, crê na palavra de Deus. Crê na palavra de Deus, não é porque eu estou pregando não que vocês têm que olhar para mim. Olhe para a Bíblia. A Bíblia é o mesmo livro do Torá, meus irmãos. A Bíblia é o mesmo livro do Torá. E eu tenho conhecimento da palavra de Deus e ninguém vem querer me enganar com sutilezas, não. Com palavras bonitas, não. Vãs sutilezas. Porque eu também sei falar bonito, mas eu quero falar como um pobrezinho. Eu acho tão bom ser humilde. Quero falar como doutor não, doutor da lei não. Bem que eu me especializei em tantas coisas aí, meu irmão, que vocês... Mas eu quero falar com simplicidade, com amor. Eu quero ser aquele homem lá do campo. Não do campo de futebol, do campo, das colônias. Acho bonito. Então, olha o que está dizendo a Bíblia aqui, palavra de Deus. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, versículo 16. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Você não crê, professor. Povo brasileiro, olhe para a Escritura. Versículo 17. De sorte que a fé vem, a fé pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter fé de ouvir a palavra de Deus. Não um homem falando e esculhambando aí, dizendo que Deus não é nem Deus, depois está dizendo que não é para entregar a vida para Deus. 18. Mas digo, porventura não ouviram? Não ouviram? Sim, uma pergunta. Por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Nós estamos no Brasil, meu irmão, confim, muito longe de Israel, né? 19, mas digo, porventura Israel não soube? Uma pergunta. Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente sensata, vos provocarei a ira, Deus está falando, usando aqui Moisés, aqui Paulo, que ele vai provocar ira em um povo sensato. Esse povo é o povo hebreu, o povo escolhido de Deus, insensato. Deus falou, povo insensato. Povo que não queria nada com Deus, desprezaram a Deus na forma de homem. Versículo 20. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Jesus veio para nós gentil no Brasil, meus irmãos. Nós não procurava por Deus, nós éramos adoradores de ídolos, de imagem. Eu fui ídolo. Eu cantei em televisões, em rádio, em palco. Eu cantei no Brasil 500 anos, meu irmão. Em palco grandes. Meu irmão, para televisões. Mas depois do acidente, quase morro, quase, meu Deus do céu, até chegar um ponto de eu chegar a morrer, Jesus me ressuscitar, quem vai crer em mim?
não crer na palavra de Deus, quem vai crer em mim? Então, meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. O povo de Israel, muitos não creram, mas muitos já creram em Jesus, né? Tem um irmão aí, israelita, que passa muitas coisas aí que eu estou vendo aqui, né? 21. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus está falando contra Israel. Israel, por que Israel foi tomado por Babilônia? Por que Israel foi escravizado pelos reis da Síria? Por quê? Porque era contradizente, porque não fazia a vontade de Deus, meus irmãos. Era o povo que não queria saber de Deus. Principalmente quando Deus se manifestou, está escrito em Isaías. Isaías foi um dos maiores profetas que revelou que Deus viria na forma de homem, que revelou que Deus é um e não há outro. O profeta que revelou a divindade de Deus, Deus supremo, Deus total, sem Deus e sem outro Deus do lado dele. Sempre falando, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, Isaías 43. Isaías 9,6, o próprio profeta Isaías escrevendo, o menino não nasceu, um filho se nos deu. Todo poder está sobre os seus ombros, seu nome será para o futuro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino seria Deus, o menino é Deus. Essa é uma profecia de Isaías há milhares de anos atrás. Muitos falam há 400 anos. Meu irmão, a Bíblia não fala de 400, 500 anos. Eu tenho que falar o que está na Bíblia. Só sei que é muitos anos atrás. Não sei o total de ano. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 22, 18, 19. Não acrescentar e nem diminuir. Eu vou falar o que está exato pela Bíblia. Então, está aqui, meu irmão. Eu tenho sim que fazer a vontade de Deus, tenho sim que entregar a vida para Jesus, está bem claro que tem. Paulo não errou, Paulo é um homem espiritual, Paulo não fazia a vontade de Jesus, Paulo era fariseu, mas um dia Paulo reconheceu que aquele Jesus que ele perseguia era o próprio Deus, e lá em Romanos 9,5 Paulo escreve nesse termo, olha que diz a palavra de Deus, em Romanos 9,5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, Cristo em carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo está escrevendo em Romanos 9,5 que Cristo é o nosso Deus bendito eternamente. Amém. Paulo errou? Nunca, irmãos. O próprio Jesus se manifestou no livro de João 8, 56 a 58. Antes que Abraão existisse, eu sou o mesmo Deus do passado em espírito que falou com Moisés, falou agora com quem? Com o povo dele, na forma de um homem. Por quê? Porque quando Moisés perguntou, Senhor, quando eu for libertar o povo de Israel, o Senhor vai me usar. O que eu falei? O que eu vou dizer? Com que Deus eu falei? Tu vai, Moisés. Falou com Moisés. Moisés vai e diz para o povo que eu sou. Êxodo 3, versículo 12 ao 15, irmãos. Êxodo 3, versículo 12. Deus falando com Moisés para libertar o povo. Deus ia usar Moisés para libertar o povo. Então aqui em Romanos, 9,5, Paulo está falando que o Deus do passado é Cristo. O mesmo Deus que falou com quem? Que falou com Isaías, 9,5. O menino é Cristo. É Deus na forma de um homem, mas que é espiritual, que é Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é mentiroso, irmão. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele só tem um caminho de salvação, só através de Jesus Cristo. Amém? Que Jesus abençoe vocês, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, igreja. Oh, glória, Senhor Jesus. Amém.